Olá meninas que participam aqui do meu Clube do Estilo. Hoje eu tô aqui pra dar uma super mega ultra dica pra vocês. Olha, gente, eu vou ensinar vocês a fazerem uma análise de tipo físico para entender melhor a proporção corporal de vocês. Essa análise eu faço nas consultorias de estilo pessoal junto com as minhas clientes. Então, gente, é uma super mega ultra dica, tá? Tô, de fato, dando aí de mão beijada para vocês uma análise de tipo físico, tá? Olha só. Primeiro, antes de qualquer coisa, antes de eu falar do que vocês precisam para fazer essa análise, eu quero que vocês entendam que o ideal mesmo é a gente se olhar no espelho, entender como que é o nosso corpo, o que a gente mais gosta dele, o que a gente menos gosta, é fazer uma autoanálise da gente, sabe? Eu acho que isso vale antes de qualquer análise, sabe? Qualquer análise de tipo físico. Por quê? Né? Não adianta às vezes, né? Às vezes a cliente chega pra mim e fala, Brunella, olha só, eu tenho um quadril largo, eu acho que o meu quadril é enorme, enfim. E aí quando a gente faz análise tipo física, a gente descobre que o quadril dela é proporcional à largura do ombro. Então eu não considero uma pessoa com um quadril grande, mas é uma coisa que de fato incomoda ela. Então a gente pode tanto usar o que ela tá vestindo, o que ela vai vestir, a fim de que amenize um pouco a forma do quadril, já que ela não gosta tanto, mas de uma maneira que o corpo dela continue equilibrado, se ele já for, tá bom? Então, gente, a gente entender as proporções do nosso corpo serve pra gente usar o que a gente veste, né, a fim de que o nosso biotipo fique mais harmônico e mais proporcional. E eu vou explicar tudinho pra vocês, parece difícil, mas não é, tá? Então, com essa análise de tipo físico, o que vocês vão entender? Se vocês têm, né, a proporção do ombro igual ao do quadril, ou qual que é maior, vocês vão entender a altura da cintura, se vocês têm a cintura mais afunilada ou não. Vocês também vão descobrir se a perna de vocês é mais comprida ou é maior do que o torso de vocês, porque isso faz total diferença, tá, gente? Inclusive, eu já dei essa dica lá no YouTube pra vocês fazerem essa análise para descobrir se a perna de vocês era mais curta ou mais longa do que o torso. Isso tem total a ver com a altura do cós da calça ou do cós da saia, enfim, e faz muita diferença, tá? Quem já viu lá no YouTube vai repetir aqui de novo. Quem não viu vai fazer a análise completa, tá bom, gente? E aí, durante as próximas semanas, eu vou dar dicas para vocês como que vocês podem fazer para amenizar ou para equilibrar essas formas de acordo com cada descoberta aí, tá? Então, gente, eu virei aqui a câmera para fazer de frente para ela, como se fosse o meu espelho, tá? Vocês podem ficar com uma roupinha mais justinha ou até uma roupa de academia, como vocês vão estar vocês, às vezes, sozinhos. Pode até pelada, tá, gente? Eu tô aqui, ó, com o meu look do dia. Vou pegar aqui onde está a minha cintura e vou amarrar o barbante que eu falei pra vocês. Primeira coisa, então, que a gente vai descobrir é se o ombro e o quadril são proporcionais ou se um é maior que o outro, tá, gente? Então, ó, eu venho aqui, eu não vou no final do ombro não, tá? Eu vou aqui, ó, onde finaliza o ossinho e marco. E afasto um pouquinho minhas pernas. O ideal, gente, é que vocês estejam sem salto, tá bom? Então, ó, vou aqui no final, certinho, e marco, tá bom? Eu tenho o meu ombro um pouquinho mais largo do que o quadril, mas é coisa mínima, entendeu? Então, toda vez que eu vou usar, assim, só uma dica, né, um spoiler, toda vez que eu vou usar algo que tenha muito volume nos ombros, eu tenho que colocar um pouco mais de volume também no quadril, tá? Se bem que eu nem ligo muito pra isso não, gente, às vezes eu até gosto que meu ombro fique maior mesmo, tá? Então, vamos lá. Então, isso aqui é pra entender ombro versus quadril. Aqui, no meu caso, eu sou um pouquinho mais larga, tá bom, gente? Agora, a gente vai entender a altura da cintura, por isso que é muito importante a gente marcar a cintura certinho. Eu vou aqui, ó, bem no final das axilas, marco uma vareta e vou aqui, ó, bem no final da perseguida e coloco outra vareta, tá? Então, aqui a minha cintura é bem central, não é nem muito pra baixo, nem muito pra cima, ó, cá. Feito isso, agora eu vou permanecer aqui no final da perseguida com uma vareta
E agora eu vou marcar, fazer aquela análise da perna vezes o torso, né? Vezes não, né? Verso, né, gente? Então venho aqui, marco aqui o final da perseguida, venho aqui, vou até o chão, por isso que é importante que vocês estejam sem salto. E marca aqui a altura da perna de vocês e traz pra cima. Trouxe aqui pra cima. Ó, a minha perna é exatamente da mesma altura do meu torso. Então, eu posso usar cintura no lugar, cintura um pouco mais alta, que isso vai fazer com que minhas pernas fiquem alongadas. Se eu usar mais alta, se eu usar ela bem no umbigo, eu vou continuar com essa proporção. Mas se eu usar uma parte de baixo, cintura baixa, eu vou diminuir minhas pernas. Então, e aí, mas o que a gente pode descobrir também? A gente pode voltar pra cá. Aqui no meu caso, a minha cintura, ela é mais afunilada, mas também dá pra vocês descobrirem se a cintura de vocês é mais retinha, se ela quase que foi igual às varetas, ou se ela é mais afunilada, ou seja, se ela afunila em relação às varetas. Isso também faz total diferença, porque a gente pode usar o que a gente veste também pra fazer meio que uma falsa cintura, sabe? E é isso, gente. Então, o que a gente descobriu? Largura dos ombros versus quadril, a altura da cintura, a altura da perna vezes o torso e forma da cintura. Gente, só com isso daí dá pra gente entender muito as nossas proporções e fazer com que o que a gente esteja vestindo, com o que a gente vai vestir e seja a favor dessas nossas proporções. Ou seja, né, como eu falei pra vocês, se por exemplo, no meu caso, que eu tenho o ombro mais largo do que o quadril um pouquinho, eu posso, né, deixar de dar ênfase ao meu ombro, dar um pouco mais de ênfase ao quadril, ou então, né, se eu quiser usar alguma coisa que traga um pouco mais de volume pro ombro, eu posso também trazer um pouco mais de volume pro quadril e assim usar a proporção ao meu favor. Mas também, claro, né, gente, o que eu falei com vocês antes de começar? Que vocês têm que entender o biotipo de vocês. O fato, no meu caso, por exemplo, o fato de eu ter o ombro um pouco mais largo do que o quadril, pra mim não é problema. Eu acho bonito, eu gosto. Inclusive, eu gosto de malhar os ombros, eu gosto de ter eles sempre bonitos. Então, gente, eu acho que assim, que isso daqui não substitui a análise de vocês com vocês mesmas, entendeu? Belezinha? Então é isso, ó, nas próximas semanas eu vou dar dicas de como que vocês podem fazer para usar o que vocês descobriram aí, com o que vocês vão vestir, o que vocês estejam vestindo. Beijo!